E aí, galera, sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início aqui. E aí, estamos dando início aqui a uma live fantástica. Vamos falar sobre empreendedorismo, o tema de hoje. Já vou logo aqui chamar o nosso convidado. Nosso convidado VIP de hoje, né? Aí, Tô aqui, preparando a garganta, boa noite. boa noite, meu líder. E O aí, que tá que ouvindo? manda? Tá tudo ok com o áudio? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá me ouvindo bem aí? Tá tudo ok? Tudo show. Maravilha. Perdoa a voz um pouco rouca, é porque já venho o dia inteiro falando, conversando e a voz chega esse horário, fica um pouco rouca, mas vai dar tudo certo, vamos pra cima. Vai sim, tranquilo, meu líder. O importante é a sua presença aqui, em saber que você está disponibilizando aí o seu tempo, um cara que tem diversos negócios, que já vem aí dentro desse, como que eu posso falar, nessa jornada do empreendedorismo, já tem muita coisa para fazer, Tem, um pouco do seu tempo já para temos uma conteúdo. pequena estrada aí pela frente já. Massa. Então, João, quero primeiramente aqui dar boa noite a todos novamente, né? A galera está entrando agora. Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso convidado especial. O tema de hoje é empreendedorismo, como muitos já sabem. E eu quero iniciar essa live, João, fazendo uma primeira pergunta. Quem é o João Marcos? Quem é o João Marcos? Sabe que eu me fiz essa pergunta durante muito tempo, até que me veio em mente a seguinte: eu sou um consumidor obsessivo por conhecimento. Eu gosto de estar sempre antenado e sou um empreendedor nato. Eu me vejo como um empreendedor ali correndo nas minhas veias. Desde que eu aprendi a ter essa vontade de empreender com meu avô. Meu avô foi quem despertou essa vontade de ser dono do próprio negócio, empreendedor, isso há muitos anos atrás, criancinha. Meu Uhum. avô ex-caminhoneiro, trabalhava para si e uma coisa que eu percebi é que não faltava dinheiro no bolso dele. Por incrível que pareça, caminhoneiro, trabalhava ali com transporte de cargas e as pessoas naquela época com muita dificuldade em conseguir dinheiro e ele não faltava dinheiro no bolso dele e aquilo me encantava. Ficava altamente impressionado com aquilo, por ser um caminhoneiro e por trabalhar muito. Sempre foi uma pessoa que correu demais atrás dos sonhos dele. E isso acabou que despertando em mim essa veia do empreendedorismo, essa veia de querer ter o próprio negócio. Então, hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada com tudo que eu já conquistei, com tudo que eu já tenho hoje e com os planos e metas que eu estabeleço. Corro sempre até conseguir alcançá-los. E hoje eu me definiria como uma pessoa que corre atrás daquilo que deseja de verdade. Esse sou eu hoje na realidade. Faz. Isso é muito bom, João, porque algo que você fala no meio da sua história, isso traz um start para muitas pessoas, né? Tipo, vê o empreendedor nato dentro de casa, admira, mas às Sim, vezes não tem aquela ação, né? De também fazer o sim, mesmo. sim. Realmente é muito massa quando a gente escuta histórias assim. E assim, a segunda pergunta que eu quero te fazer, João, é como que começou? Como que começou essa tua jornada no ramo do empreendedorismo? Quando foi que tu realmente iniciou a tua história dentro do empreendedorismo? Eu iniciei a minha história, como eu te falei. Meu avô foi o maior influenciador de tudo isso, foi o meu avô. Meu pai sempre trabalhou de empregado, a minha mãe sempre trabalhou de empregada.
E como durante as minhas férias eu sempre passava muito no interior, na casa dos meus avós, acabei que tendo esse contato mais direto com meu avô, participava das viagens com ele, e a forma com que ele fechava negócio, a forma com que ele conversava com as pessoas, isso me influenciava demais. Então, eu sempre tive isso em mente, sempre tive isso em mente. Na escola mesmo, eu gostava de estar ali à frente dos projetos de ciências e por aí vai. Gostava de montar o grupo ali para estar sempre com aquele grupo e a gente continuar desenvolvendo as coisas no esporte, seja lá em que fosse. Até que cheguei na faculdade, não tinha muita certeza do que eu iria fazer ou algo do tipo, e acabei optando pela educação física, pelo fato de já viver um pouco do esporte e tudo mais, e pensei, poxa, mas eu preciso de algo diferente. E comecei a minha jornada na educação física, me formei, comecei a trabalhar dentro de prefeitura, como professor de educação física, e em determinado momento, a determinada prefeitura na qual eu trabalhava na época, simplesmente não pagou o meu salário do mês de dezembro. Aí eu, poxa, então me veio aquele estalo aqui na mente. A prefeitura não me pagou, então imagina só, já pensou se essa prefeitura passa mais 6 meses sem me pagar? Como é que eu vou me virar? Então, a partir daquele momento, na realidade, a partir daquele momento me veio um estalo e uma abertura de mente que disse assim, não, você pode ser dono do seu próprio negócio. E foi aí onde eu decidi buscar meios de começar a minha jornada de empreendedor de verdade, onde eu começava ali a buscar um pouco mais de conhecimento, começava a fazer uma pesquisa de mercado. Na época, a avaliação física, ela não era tão comentada, não era tão falada, e eu falei, poxa, pode ser um ramo para mim aí. Então, juntei um pouquinho que eu tinha daqui, juntei um pouquinho que eu tinha dali, montei o primeiro centro de avaliação física aqui da região. Em nenhuma região, no lugar que nada, não existia avaliação física. Aqui, nesse lado da região metropolitana, descendo aqui pela BR-116. Então, não existia academias nem serviços que prestavam avaliação física naquele tempo. E eu vi essa vertente ali e falei, poxa, vou me engajar aqui nesse momento. E comecei a fazer isso, comecei a fazer um trabalho. Na época, avaliação física, as pessoas não acreditavam muito. E hoje eu me orgulho de ter sido pioneiro naquela época, nesse ramo, onde eu enxerguei a necessidade e busquei um meio de fazer com que aquela necessidade fosse suprida. E a partir daí nasceu a minha assessoria. Hoje eu tenho uma assessoria esportiva e trabalho a todo vapor. Eu tenho esse centro de avaliação física e funciona também a todo vapor hoje. Está fechado por enquanto por conta desse período de pandemia, quarentena e tudo mais, aguardando o momento de reabertura, mas foi daí que veio todo esse impulsionamento na arte de empreender e buscar novos meios e fazer com que as necessidades das pessoas começassem a ser supridas dentro desse ambiente que já era ali da minha formação. Então eu vim buscando isso. E em 2012 eu fundei a minha assessoria, regularizei tudo, papelado e tudo mais, saí do aluguel, fui para um espaço próprio. Hoje eu tenho um espaço próprio fora de aluguel, onde por 6 meses eu vivi de aluguel no meu espaço e falei, poxa, aluguel não é coisa para se viver. Você paga esse mês aqui já pensando no próximo mês. Eu falei, não, desse jeito o meu negócio não vai expandir. Então, busquei meios, busquei formas, e quando você quer fazer, você consegue. Consegui um dinheiro emprestado, montei um espaço de avaliação física que eu sempre quis ter, da forma que eu queria, meu próprio, sem pagar aluguel, e dali para cá comecei a investir cada vez mais, a me aprimorar cada vez mais nessa área, e hoje eu tenho empreendimentos que já ultrapassam o nosso estado, graças a Deus, e bem sucedido nesse ponto. E incansável, sempre estou buscando ali novas formas de empreender, novos conhecimentos, para poder agregar naquilo que eu já faço hoje. Mas partiu dali, de verdade, assim, em 2012 foi onde o estalo veio, a partir de um atraso de salário, onde eu descobri que poderia ter ali meu próprio negócio. Massa, João.
E assim, por incrível que pareça, nos nãos que a gente leva que a gente consegue, tipo, acordar, né? Acordar, isso é verdade. Para a gente poder saber o gosto que é saboroso de matar uma sede, né? Sem dúvidas, é dessa forma. Hoje, 2012, 8 anos depois, eu olho para colegas que continuam onde estavam, da mesma forma, ganhando o mesmo salário que ganhavam há anos atrás e não conseguiram evoluir simplesmente porque não se permitiram descobrir as habilidades que tinham, não se permitiram desafiar-se a buscar algo melhor, entendeu? Eu entendi que a partir daquele atraso de salário, que eu não esqueço mais, eu faço questão de estar carregando aquilo na minha cabeça o tempo inteiro, para não me permitir voltar a passar pela mesma situação, Combustível, né? onde isso me serve de combustível. Então eu me permiti, deixei com que as portas fossem abertas e eu escolhi a porta que eu queria entrar. E a partir daí não olhei mais para trás, só fui olhando para frente e fazendo com que as coisas funcionassem realmente. Muito bom, meu líder. E assim, João, quando você iniciou, você pensou, né, viu esse start na mente em montar o teu, né, o teu próprio negócio, visou lá que não tinha ninguém do mesmo ramo, né, no local em Isso. você começou a empreender. E assim, quais foram os medos, os principais medos que você teve vindo do mercado tradicional praticamente, né? Porque essa Sim, sim. é a regra, né? Terminou o ensino médio, vai para a faculdade, sai da faculdade, vai buscar um emprego. Então, assim, você saiu da faculdade e resolveu empreender. Então, quais foram os principais medos? E assim, E na mesma pergunta, quais foram os principais medos e como que você fez para superá-los? eu não fui digamos, não fui uma exceção à regra. Eu fiz a escola, me formei, consegui um emprego como manda a cartilha, né? Então eu não fugi à regra. O que me veio de estalo foi exatamente o atraso de salário. Eu não queria que o meu próximo patrão ou alguém atrasasse o meu salário. Então, para que isso não acontecesse, eu precisava ser meu próprio patrão. Então, esse foi o start principal, como eu te falei. Então, os principais medos naquela época a avaliação física, ela não era conhecida. As pessoas não tinham o hábito de realizar avaliação física. Isso era feito por grandes clubes, atletas já com muito dinheiro e tudo mais. Então, o primeiro passo de tudo era como eu ia fazer para quebrar esse preconceito que as pessoas tinham de achar que a avaliação física ela não servia para nada. O segundo passo era quanto eu ia cobrar por um serviço que não existia na região e como eu iria fazer para que o meu negócio funcionasse. Então, os três principais medos, que não se tornavam medos propriamente dito, porque quando eu decidi fazer, eu já estava muito decidido que iria fazer. Tudo que eu precisava encontrar era a fórmula que iria funcionar. Entendeu, Patrícia? Então, quando eu decidi montar esse negócio, eu decidi montá-lo e vamos ver o que vai dar. Porém, a partir do momento que eu decidi, que eu tomei a decisão de ir lá e fazer, em nenhum momento eu pensei assim, não vai dar certo. Na minha cabeça eu tinha certeza que aquilo iria funcionar. Só dependeria de mim fazer com que as coisas acontecessem da forma correta. E foi aí onde eu comecei a buscar parcerias. Comecei a buscar parcerias. A primeira delas foi que eu cheguei nas academias, conversei com os donos de todas as academias da região, das cidades vizinhas e falei, ó, estou trazendo uma novidade para cá, estou montando um espaço de avaliação física, é um tipo de serviço que vocês não oferecem, porém, o que vai acontecer? Quero fechar uma parceria com vocês, vou cobrar X na avaliação física, mas se a pessoa vier através da tua academia, ela só vai pagar tanto. Ou seja, a partir dali a pessoa teria um desconto na realização da avaliação física. Então eu tive que montar todo um plano estratégico para que eu conseguisse levar o plano para o dono daquela academia e fazer ele entender que aquilo é importante. Então, eu rodei muito, eu sentei muitas vezes para conversar, às vezes mais de uma vez, até que as coisas fluíssem e dessem certo. Porém, em um determinado momento, me veio um receio. Tudo era palavrado, tudo era de boca.
Então, a qualquer momento, aquela pessoa poderia simplesmente fechar as portas para mim. E eu pensei, e se isso acontecer? E parecia que eu estava adivinhando o que vinha pela frente. Na realidade, isso aconteceu. Os donos das academias começaram a perceber que eles poderiam ganhar dinheiro com isso se eles colocassem dentro do seu próprio estabelecimento. E isso aconteceu. Em um determinado momento, todas as academias com quem eu tinha parceria simplesmente foram fechando assim, ó, as portas uma atrás da outra. E eu fiquei meio que perdido nesse momento. E o receio que me veio foi, pronto, preciso inovar mais uma vez para conseguir sair desse momento ruim. E aí vieram outras ideias, que foi onde me veio a ideia de montar a minha própria assessoria esportiva, onde eu iria não só fazer avaliação física, mas fazer todo o acompanhamento posterior de pessoas que são ciclistas, de atletas de futebol, atletas de voleibol, atletas de handebol, pessoas que fazem musculação, pessoas que querem cuidar da saúde, idosos. Então, me veio essa ideia, coisa que também não era oferecido na época. Então, foi diante das adversidades que vieram surgindo as novas ideias, para que eu pudesse cada vez mais ir complementando aquilo que eu já tinha. E como, por mais uma vez, as portas foram fechadas, eu precisava abrir uma porta para mim. Sempre me vindo aquela velha lembrança do salário que ficou atrasado, e eu, como meu próprio patrão, como o meu chefe, eu não ia atrasar o meu próprio salário. Eu sempre tinha isso em mente. Não vou atrasar o meu próprio salário. Então isso me impulsionava demais a ir buscar, passar noites acordados, buscar ideias, conversar com amigos de outras regiões, para ver como as coisas vinham acontecendo lá, como as coisas estavam sendo feitas, até chegar a um ponto no qual as pessoas começaram a entender um pouco mais sobre avaliação física, e eu acabei me tornando referência nisso. As pessoas começavam a me buscar como o João personal, como o João da avaliação. Comecei a ser rotulado dessa forma. Dali eu comecei a entender que estava virando uma referência nesse assunto. E a partir daí comecei a buscar parceiros também que pudessem agregar cada vez mais aquilo que eu já fazia. Então, comecei a criar uma rede de parceiros. Busquei parceria com nutricionistas, busquei parcerias com fisioterapeutas, para que cada vez mais eu continuasse implementando. E, por incrível que pareça, na região inteira, apenas a minha assessoria existe hoje, e a gente continua aqui trabalhando fortemente. Outras pessoas já tentaram colocar, mas infelizmente não conseguiram. Acho que essa minha garra de querer estar sempre ali buscando algo diferente é que me impulsiona a estar buscando novidades cada vez mais e a manter o negócio caminhando como sempre. Fantástico, João. Então, assim, em resumo, o teu combustível foi tão aditivado que não teve tempo de perder, não teve tempo de receios, mas foram superados por outras ideias, não é isso? Exato, exato. O que apareceu na minha trajetória ali no começo foram barreiras que eu sabia que precisava vencer, e que quando vencesse aquelas barreiras, eu teria um caminho livre pela frente. Então a minha visão, ela estava além da barreira que apareceu naquele momento. É como se tivesse a parede aqui na minha frente, mas eu sei o que tem atrás dessa parede. Vou derrubar ela porque é a única coisa que está me impedindo de aproveitar a paisagem que tem lá do outro lado. Então eu sempre fui com muita força para cima dessas paredes, e até hoje derrubei todas elas e continuo olhando firme para o horizonte. Isso se chama fé, né, João? Chama fé, com toda certeza. A gente enxerga algo que ninguém vê, não é isso? Isso. É como uma frase que a Nayara até fez uma postagem hoje, falando sobre visão, né? Ela falando exatamente sobre a fé. Que a gente visa algo que ninguém mais vê, mas pelo fato da gente ter fé, a gente mesmo já enxergou e até consegue vivenciar. Sim, sim. Com certeza. É como eu costumo falar sempre, quando estou conversando com os meus amigos. A nossa visão, a visão que você tem daquilo que você quer, sempre é maior do que a condição que você tem no momento. Então, digamos que hoje você tem um carro pequeno, mas tu tem uma visão de ter um carro grande.
Só que você não consegue ter esse carro grande naquele momento. Então, a tua visão ela é maior do que a tua condição. E não se permita que isso seja ao contrário, porque sempre que a sua visão for menor que a sua condição, você vai estagnar e ali você para. Então, sempre, 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 a gente deve colocar a visão maior, tem que ter uma visão maior do que a condição que a gente tem no momento, porque isso nos impulsiona. Poxa, eu quero vivenciar aquilo, eu quero ter aquilo, e isso serve de combustível para que a gente corra atrás. Não adianta, não tenho tempo para fazer, não tenho isso, não tenho aquilo. Você se vira para fazer. Quando você quer fazer, você busca um meio. Quando essa questão do atraso do salário me fez despertar o interesse de ser dono do meu negócio, em nenhum momento eu pensei assim, eu não vou conseguir. Eu vou fazer, dar certo. Então busquei uma forma de conseguir. E naquele momento, a minha condição não era maior do que a minha visão. Eu tinha uma visão do negócio, mas não tinha condição de fazer o negócio acontecer. Então fui atrás, corri, consegui meios para fazer com que aquilo acontecesse. E de fato aconteceu e hoje é uma realidade. E continuo tendo a mesma visão, continuo mantendo a minha visão acima da minha condição, porque isso me dá combustível para continuar seguindo e alcançando novas oportunidades. Nossa, João, não, eu tenho certeza que não foi à toa que eu fiz um convite para você e eu tenho total certeza de que foi o convite certo, cara, porque não tem como uma empresa tá há 8 anos, né, se Sebrae fecha em 5. Então, já passou. A persistência... Exato. Já passei desse período. Glória a Deus. E assim, João, para quem está entrando agora na nossa live, para quem já está acompanhando a gente desde o início, todos já sabem que o tema é empreendedorismo. Então, assim, conhecemos um pouco da história do João Marcos, esse cara simplesmente sensacional, um grande empresário, sonhador e realizador, não só sonhador e realizador. E Verdade. Vamos falar agora sobre o novo empreendedor, quem está iniciando agora, quem quer começar um negócio e não tem capital. Como que faz para iniciar um negócio do zero sem capital? Assim como você, primeiro de tudo, você falou que tinha a visão, mas não tinha a condição. Então, assim, dá uma dica aí para quem quer iniciar o seu negócio do zero e não tem capital. Primeiro de tudo, você precisa entender onde você quer chegar. Certo, Patrícia? É muito fácil você buscar formas de empreender hoje, no qual você começa o negócio do zero, com pouco investimento, e você consegue montar ali o seu próprio negócio. Porém, você precisa ter muita clareza daquilo que você quer, para que você simplesmente não comece e perca a vontade de continuar. É certeza de fracasso isso. Lá atrás, eu tinha certeza daquilo que eu queria. Então aquilo era tão forte dentro de mim, vai dar certo, eu vou fazer dar certo. Então o principal ponto é você ter clareza daquilo que você quer. Não é simplesmente eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu carro, eu quero ter uma vida luxuosa ou algo do tipo. Não, é ter clareza do que realmente você quer. Você precisa se enxergar fazendo aquilo que você pensa em fazer. Poxa, eu quero montar uma oficina de carros. Você se vê realmente trabalhando com isso? Coloca ali num caderninho, que passa uma linha no meio e coloca o que eu sei sobre esse negócio e o que eu não sei. O que eu preciso aprender e o que eu preciso fazer. Então, você divide o seu papel, divide aquilo que você precisa aprender de habilidade nova e passa a entender um pouco mais sobre o mercado que gira em torno daquilo. Então, sempre que você pensar em empreender de alguma forma, não importa no que seja, pense primeiro aonde você quer chegar e se você realmente se enxerga fazendo aquilo. Porque o combustível para a tua motivação ela tem que sair de algum lugar. Mas não adianta você pegar o combustível, o óleo diesel, e colocar num carro para rodar gasolina. Ele não vai rodar. Ele vai parar ali, vai rodar 2 quilômetros e vai morrer porque não é o combustível correto. Então, você precisa fazer uma escolha bem feita e adicionar o combustível correto para aquilo. Não existe
segredo, não existe fórmula para empreender. O que vai mandar de verdade no teu objetivo é a vontade que você tem de cumprir aquilo. Enquanto a sua vontade de vencer for maior, não importa o que você faça, você vai conseguir ser bem-sucedido. E sempre olhando com a visão acima da condição, para que você consiga ter esse combustível. E eu deixo isso como dica principal para quem quer empreender alguma coisa. Saiba onde você quer chegar e se veja fazendo aquilo que você está pensando em empreender, aquilo que você está pensando em fazer. Se veja realmente se você consegue se enxergar durante os próximos 10 anos fazendo aquela mesma coisa. O principal ponto é esse, a principal dica é essa. João, assim, ó, eu consegui captar muito bem tua mensagem, inclusive a próxima pergunta seria engajada nisso e praticamente você já respondeu. A próxima pergunta seria isso, como que a pessoa faz para definir o ramo? Então, assim, eu creio que o que você falou dá para definir muito bem, faz uma lista do que você sabe sobre esse ramo, faz uma lista do que você não sabe, avalia bem, tenha uma visão dentro desse negócio, será que vai valer a pena para você? Se você vai se sentir bem, vai se sentir à vontade. Então, vamos pular essa pergunta porque ela já foi respondida. Vamos seguir, então vamos lá, vamos em frente. E assim, já no gancho do novo empreendedor, quais seriam as 3 principais habilidades que ele deveria ter? Na realidade, não só o novo, todos os empreendedores. Quais são as 3 principais habilidades que, na sua opinião, o empreendedor deve ter? Eu vou te dar essa resposta, Patrícia, e pensando no cenário atual. Imagine só você. Principalmente para quem está nos ouvindo aqui também, presta bem atenção nessa frase. Não pense que você vai continuar ganhando o mesmo dinheiro que você ganhava, fazendo a mesma coisa que você fazia antes da pandemia. Não vai. As habilidades elas tiveram que mudar. A forma de empreender ela mudou. Antigamente, quando você pensava em mercado, você tinha uma parcela que se chamava, uma regra, 90-10. Antes, 90% das pessoas se deslocavam de suas casas e iam até as lojas comprar alguma coisa, saíam na rua para comprar. Essa regra ela se inverteu. Hoje é 10-90. Hoje apenas 10% das pessoas saem das suas casas e vão até as lojas efetuar alguma compra. 90% delas estão esperando que você, enquanto empreendedor, chegue com a proposta e bata na porta dela. Eu tenho uma proposta aqui para te apresentar. É por isso que os meios sociais é a forma mais fácil de invadir a casa das pessoas, de entrar na casa das pessoas. No mais profundo íntimo, você está deitado no quarto, na sua cama, ou então deitado numa varanda, se balançando em uma rede. Você está ali com o seu celular na mão e está enxergando propaganda de produtos. Ou seja, as pessoas hoje têm acesso, dentro das suas casas, a tudo que elas querem. E hoje conseguem também receber esses produtos em casa, sem precisar sair. Então, de cara, já mudou a forma de empreender. Quando você pensa em montar um negócio hoje, você precisa pensar também em acessibilidade. Qual é a acessibilidade que eu vou conseguir entregar para aquela pessoa? Ela vai conseguir receber o produto dela em casa? Eu vou conseguir dar esse suporte para que ela tenha esse produto em casa? Ou eu vou conseguir trazer essa pessoa até mim para fazer com que ele gaste o dinheiro dele dentro do meu estabelecimento? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? E dessa forma, a gente consegue modular a nova forma de empreender. Patrícia, antigamente você tinha pessoas determinadas, motivadas e que queriam saber onde chegam. Hoje você precisa de pessoas estratégicas, pessoas que têm o conhecimento que você não tem e você precisa ter o controle, que é o mais importante. Hoje você precisa ter hoje eu diria que você precisa ter de cara essas 3 características. Precisa estar aliado a pessoas que sabem mais do que você, principalmente nas áreas que você não tem conhecimento. Precisa ter um bom controle de caixa. Antigamente, muitas empresas não precisavam ter controle de caixa porque a concorrência era mínima. Hoje a concorrência ela é máxima, não importa o que você abra.
a concorrência hoje ela é máxima. Então, o controle de caixa é muito importante na hora de você conseguir manter o teu negócio girando. Você precisa ter o teu capital de giro ali. Então, isso não significaria uma habilidade, mas é algo que é treinável. Então, hoje, você consegue ter treinamentos para que isso aconteça. Tá? E o terceiro ponto é você saber realmente onde você quer chegar com aquilo que você tem. Simples. Eu diria que hoje essas são as 3 principais características. Não diria nem habilidade, porque com o treinamento você consegue atingir as 3 em alta performance com toda certeza. Diria isso, Patrícia, hoje, de acordo com as experiências que eu já tenho. Massa, João. E assim, João, agora me fala uma coisa. A gente falou aqui como iniciar, né, as principais habilidades que o empreendedor precisa ter. E me fala assim, já estou no ramo, entrei, consegui definir qual é o meu foco, qual é o tipo de nicho, o ramo que eu vou atuar. Agora me tira uma dúvida. Para mim e para o pessoal que está assistindo, né? Como que eu faço para me conseguir clientes, sendo que o meu caixa é baixo? Não, deixa eu mudar a pergunta. Como que eu faço para me conseguir clientes, sendo que eu não tenho que investir tão alto em marketing? Primeiro ponto. Hoje você tem estratégias de engajamento através das redes sociais. Me fala uma pessoa que você conheça hoje que não tem Facebook. Difícil. Me cita só um nome, Patrícia. Difícil, né? Então você tem uma ferramenta de... né? Então, até animais hoje tem Facebook, animais, né? Então você tem um meio de comunicação gigantesco que milhões de pessoas ao redor do mundo utilizam. Primeiro ponto. Segundo ponto, você conhece alguém de verdade que não utiliza telefone, celular? Não existe. Pois é. Segundo ponto. Que não tem tanta habilidade, ele possui para atender o Exato. Filho. Segundo ponto importante, tem uma ferramenta fantástica que ela se chama YouTube. Serve tanto para você perder tempo quanto para você adquirir muito conhecimento. Hoje, sobre tudo que você buscar aprender no YouTube, tem tutoriais que te ensinam a fazer isso gratuitamente. Então, Patrícia, vai muito de como você gasta o seu tempo. Hoje em dia, as pessoas não tiram mais R$1.000 do bolso para fazer um grande curso. As pessoas buscam as respostas mais fáceis. Elas vão até o Google e buscam entender um pouco mais sobre aquilo. No YouTube hoje tem vários especialistas no ramo que você quer atuar, dando dicas importantes sobre aquilo que você quer fazer. Então, dê ouvido a pessoas que conseguiram chegar onde você quer. Certo? Então, isso é importantíssimo. Essa tua pergunta faz todo sentido para mim durante a minha trajetória inteira. Porque eu sempre tive as minhas referências. As pessoas que eu queria visualizar ao meu lado e onde eu queria estar ao lado delas também. Então, eu sempre tive essa visão. As referências eram as pessoas que, naquela época, já trabalhavam, que já tinham nome. Então, onde eles apareciam, eu queria estar perto deles. Queria entender como eles se comportavam, como eles faziam, quais eram as novidades que eles implementavam, a forma com que eles falavam. Muitas vezes eu copiava isso também, até que eu conseguisse ganhar a experiência necessária para modelar aquilo que eu quis fazer, entendeu? Então, esses pontos, eles contam bastante quando você tem o dever e você toma a decisão. Esses pontos, eles contam demais para poder fazer com que você atinja o objetivo que você quer. Entendeu, Patrícia? Entendi, com certeza. Então, assim, isso é uma dúvida que eu acredito que seja mais para um novo empreendedor, né? Que tem aquele que é cheio de medo e já imagina logo isso. Porque, querendo ou não, João, eu acredito que a maioria tem esse medo de levar o nome vendedor, né? Quando a pessoa inicia o empreendimento, eu acredito que um dos maiores medos seja esse, né? O de levar o nome vendedor. Deixa eu te falar uma coisa então. Olha, consegue ver o que tem escrito nesse livro aqui?
comentário aqui. Levanta mais um Sim, pouco. que Sim, tá dando para ver? sim, sou vendedor. Sim, sim, sou vendedor. Sabe o que que esse livro diz? Esse livro é do Ramon Pessoa, um dos maiores mentores nesse ramo. Sabe o que que esse livro diz? Esse livro diz que todos nós somos vendedores e que nada acontece antes de uma venda. Quando você chega em um determinado local, as pessoas lhe compram pela visão. Claro, Elas olham como você se veste, elas olham como você fala. Então as pessoas já estão te comprando dali. claro. E que nada acontece antes de uma venda. Se você está vestida hoje, alguém te vendeu isso. Se você não produz, você comprou de alguém. Então, todo mundo é vendedor, mas as pessoas demoram a entender isso. Todos nós somos vendedores. Em algum momento do dia, a gente se pega vendendo alguma coisa. Até quando você faz a indicação de um produto para alguém, você está vendendo aquele produto para alguém e não se dá conta disso. Patrícia, onde é que eu encontro aqui uma pizzaria muito boa para comer uma pizza bacana? Tô com vontade de comer pizza hoje. Aí tu, vai ali na pizzaria tal. Tu vendeu a pizza sem saber. Então a gente vende o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então a arte da venda, ela também não é uma habilidade. Você não nasce vendedor nato. Você adquire experiências que te fazem ser um vendedor melhor. E essas experiências, elas vêm através de experiência de vida ou de treinamento que você busca entender. Eu, por exemplo, eu também tenho um negócio no qual eu trabalho com vendas diretas. Porém, eu não era vendedor. Não era vendedor de jeito nenhum. De jeito nenhum. Hoje eu vendo uma pedra furada, se você me der ela. Porque busco entender um pouco mais sobre o produto para daí saber o público-alvo que eu quero atingir. Quantas açaiterias você conhece hoje em Fortaleza, por exemplo? Muitas, não é? Muitas, mas muitas mesmo. A açaiteria virou febre, assim, ó, da noite para o dia. Hoje não tinha uma açaiteria aqui, hoje tem. Ontem não tinha uma açaiteria nessa rua, hoje tem açaiteria nessa rua. Por quê? Porque, ó, pessoas começaram a entender que aquilo era atrativo para as pessoas. Quem postava uma foto no status do açaí ou algo mais, e essa mercadoria, as pessoas começavam a vender o açaí sem vender o açaí. Mas o fato dela fazer uma publicação sobre determinada comida que ela está comendo, ou em algum lugar que ela está vendendo indiretamente aquele produto e não sabe. É igual as pessoas quando vão para a Praia do Futuro, por exemplo, postam uma foto na barraca de praia tal. Ela está vendendo a barraca de praia e não se dá conta que está vendendo a barraca de praia. Então, essa história de não sou vendedor não cola mais. Todo mundo hoje, em algum momento do seu dia, está vendendo Não é alguma nem uma coisa. água de coco, hein, João? Nem uma água de coco, exatamente. Esse lance é bem legal, porque assim, a maior parte, né, como eu estava falando, é casado e não sabe que se vendeu, né? Que se vendeu, exatamente. Você passou o tempo todo fazendo as melhores ofertas para que aquela pessoa te dissesse um sim. Até que ela te compre, você tem que pagar por isso. É verdade. É bem isso, é bem por aí. O lance assim, do empreendedorismo eu acho muito bacana. Eu não, eu, assim, eu, minha mãe era empreendedora, certo? Minha mãe sempre foi empreendedora, mas eu nunca tive essa visão. Isso é muito interessante. Mas assim, ó, eu mesma, eu nunca me vi trabalhando para ninguém assim de carteira assinada. Eu não Se eu te sabia. falar que tu falou de carteira assinada aí, a minha carteira assinada ela só foi assinada por 3 meses na minha vida. Por 3 meses. Depois disso, Que foi nunca mais. a primeira empresa. Como é? Repete? Justamente na primeira empresa, depois que saiu da faculdade, foi trabalhar. Nada, na prefeitura era temporário, era só contrato. Né? A minha carteira foi assinada quando eu trabalhei no Hotel Suites, do Beach Park. Trabalhei lá, quando disseram assim, vou assinar a sua carteira, só ficou assinada por 3 meses. Depois eu decidi, eu não estou crescendo, eu estou preso. Então, isso foi outro momento da minha vida, enquanto eu ainda estava decidindo, no comecinho da faculdade. Trabalhei no Beach Park também, no Hotel Suites Resort. Trabalhava como recreador lá, aquelas brincadeiras que aconteciam na piscina, no parque, com as crianças. Trabalhei muito ali dentro do Beach Park.
durante 6 meses. Após 3 meses, decidiram assinar minha carteira, oficializar o meu contrato, logicamente. E assinaram, mas só passou 3 meses assinada, porque eu decidi sair. E quando eu decidi sair, eu saí porque me sentia sufocado. Eu pensava assim, poxa, eu venho para cá todo santo dia, faço a mesma coisa, me dedico ao máximo, mas o meu salário não aumenta. O Tem máximo alguma coisa errada. é sempre o mesmo, né? Eu sempre o mesmo. Eu falei, tem alguma coisa errada, eu não nasci para isso. Então, levou 6 meses para entender isso e 3 meses para a ficha cair. Foi quando, a partir do momento que enquanto a minha carteira não estava assinada, parecia que estava tudo bem. Quando a minha carteira foi assinada, comecei a me sentir preso. Eu falei, não, estou me sentindo preso, tá errado, eu me dedico o máximo que eu posso e meu salário é sempre o mesmo. Então, tem uma coisa errada. Assim, E sempre encucado com isso. e João, deixando assim de observação para a galera que tem sua carteira assinada, deixando bem claro que eu não tenho nada contra isso. Eu, Patrícia, Nem eu, muito menos. De forma alguma. só não cabe a nós, né? Tudo é como uma coisa Não. que eu aprendi, é o seguinte, que tudo é permitido, mas nem tudo cabe a nós, né? Exato, exato. Outro ponto também que eu quero falar sobre a carteira assinada assim, quando eu comecei como que eu posso falar, assim, na realidade, a encarar a vida, eu não trabalhava com carteira assinada, não tinha salário fixo, não tinha nenhum tipo de benefício, nada. Eu comecei, para quem sabe, eu comecei fazendo salgadinho. A tia da Nayara ensinou a gente a fazer salgadinho, a gente começou a vender salgadinho, pastel. Depois passamos por sanduíche natural, lá onde a Nayara treinava, né, fazer treino funcional no aterro da Praia de Iracema, a gente fazia sanduíche natural, suco, água. Então, assim, eu comecei empreendendo, né, e hoje eu tenho uma renda fixa, mas também empreendo, entendeu? Eu acho muito bacana o lado da renda fixa para você iniciar, mas não para você passar 40 anos trabalhando, praticamente servindo ao governo, né? Porque metade da tua renda, creio que seja assim, é junho, né? Metade do ano você paga de imposto. Os outros 6 Paga meses. de imposto. Então, Exato. isso é péssimo. Lógico. Quando eu comecei, que trabalhava sozinho, eu pagava imposto até para dizer que não tinha funcionário, imagina só. Até para dizer que eu não tinha funcionário, eu pagava um boletim lá todos os anos para a Receita Federal afirmando que eu não tinha funcionário. Lá no começo era bem assim. Eu sei. E assim, tipo, não há nenhum problema você trabalhar de carteira assinada, não tem nenhum problema você ter. Não, nenhum. É interessante porque é uma renda que entra mais. E com essa renda, dobra teu capital, faz como o João falou, faz uma lista do que você, tipo, você quer engajar no ramo, faz uma lista do que você conhece, do que você não conhece, vê se aquilo dali é viável para ti. Você vai ser feliz dentro daquele negócio. Porque eu acredito assim, João, que a gente não pode trabalhar por dinheiro. É o dinheiro que tem que trabalhar para a gente. A gente não pode trabalhar por dinheiro. A gente tem que fazer aquilo que traz a satisfação, que deixa a gente feliz. Não tem sentido, cara, você passar a vida toda trabalhando para ter dinheiro. É muito chato você chegar num restaurante, ter que olhar para o lado direito do cardápio e só poder comer aquilo que perguntar ao bolso. Posso, bolso? Isso é chato, isso é ruim. Então a gente tem que trabalhar por satisfação. O dinheiro é nosso escravo. Então, assim, faz a lista, vê lá se você vai ser feliz naquele ramo e usa, você que tem renda fixa, usa um pouco daquela renda para dobrar o teu capital dentro do empreendedorismo, porque realmente essa é a tendência. Olha só quantas pessoas estão desempregadas no meio dessa pandemia. Com certeza. Antes da pandemia já tinha muita gente, imagine agora, né? Durante essa pandemia. Então, assim... João, será que R$ 600 dá para pagar um aluguel, fazer as compras do mês? Não dá. Um salário mínimo você sobrevive, né? Com um salário mínimo. Então, eu penso muito assim, em relação à carteira assinada. Usar o que você tem de forma inteligente é inteligente, Patrícia. A própria palavra ela já diz tudo.
Então, faça com que você trabalhe com inteligência e que o seu dinheiro trabalhe para você e não você trabalhar pelo dinheiro. São duas formas muito diferentes. Quando você trabalha pelo dinheiro, você se contenta com qualquer coisa. Você ganha o salário mínimo ali para você estar de bom tamanho. Agora, quando você quer fazer com que o teu dinheiro trabalhe para você, você tem o seu emprego ali de carteira assinada, renda fixa. Retira um valor todos os meses e investe em algo extra. Hoje tem várias formas de você investir o seu dinheiro de forma extra. Quem quiser saber depois como investir o dinheiro numa renda extra, fala comigo no privado. Eu tenho uma oportunidade excelente para lhe mostrar. Já estou vendendo peixe aqui também. Entendeu? Então, a todo momento você consegue empreender. Então, quando você pensa em investir o dinheiro que você tem em uma renda extra, você precisa entender que é uma renda extra que vai te gerar um dinheiro extra. E muitas pessoas dizem assim, ó, vou juntar um dinheirinho aqui, aí pega, junta 10, 15, 20 mil reais e gasta todo dia uma vez comprando um carro. Gastou todo o dinheiro que tinha, comprou um carro que vai gerar mais gasto. O carro não anda sem nada ali. Para ele andar tem que ter gasolina, você faz troca de pneu, paga IPVA, paga licenciamento e por aí vai. Então, pega... Então, se você faz um investimento desse dinheiro, dentro de 6 meses, 8 meses, 10 meses, você consegue dobrar o seu capital de forma inteligente. Então, antigamente as pessoas se prendiam muito a guardar o dinheiro embaixo do colchão. E, gente, dinheiro não é coisa para você guardar. Aprenda isso. Dinheiro não é coisa para você guardar. Dinheiro é feito para que você invista e ganhe mais dinheiro com isso. Uma coisa que eu percebo muito, Patrícia, não sei se você já percebeu, mas olha só, tem duas coisas que a gente paga a vida inteira e não quer usar. Sabe o que é? Não. Duas coisas que você paga a vida inteira e você não quer usar. É plano funerário e plano de saúde. Plano funerário você paga a vida inteira, mas você não quer usar. Plano de saúde você também paga a vida inteira, mas você não quer usar. Então, olha só, é muito melhor você ter dinheiro para pagar aquilo que você quer fazer na hora, do que todos os meses você pagar 500, 600, 700, 900 reais, porque um plano de saúde familiar hoje bom, ele libera ali uns 3 mil reais por baixo. Um plano de saúde bom. Então, imagina só, é muito melhor você pegar o dinheiro, marcar a consulta particular, tendo dinheiro sobrando, do que todos os meses você investir em algo que você não quer utilizar. Então, a forma de investir, ela precisa também você visualizar certas coisas. Plano funerário. Pergunta quanto é um caixão hoje. Pergunta quanto custa um velório. Será que custa 50 mil reais um velório? Claro que não custa isso tudo. Não custa. Então, vale muito mais a pena você ter dinheiro para pagar quando você precisa, do que você fazer um investimento em um plano de saúde ou em algo do tipo que você consome, paga todos os meses, mas você não quer utilizar de jeito nenhum. Então, a forma de você investir o seu dinheiro tem que ser em algo que lhe traga retorno em mais dinheiro. Não que traga retorno em uma coisa que você não quer utilizar, por exemplo. Compreendeu aí a situação? Perfeito, você deixou muito claro que eu estava querendo fazer em relação a uma renda fixa, a um salário de carteira assinada. Você pode muito bem trabalhar dentro de uma empresa, ter uma renda fixa e sim. O seu dono, o cara que prestou, deu a oportunidade de você trabalhar com ele, certo? Ou fazer como o João falou, pegar uma renda, em vez de você colocar o seu dinheiro dentro de um gasto, fazer o seu dinheiro multiplicar. Né? A gente deu uma estimada. Com toda certeza. Então, mas foi bom porque a gente deixou bem claro isso. Agora, sim. Estando tudo ok, tudo claro, vamos passar aqui para a próxima pergunta. Eu quero saber contigo. Manda. Tem uma colinha aqui. Eu quero saber contigo qual seria. Só um minuto. Eu acredito que no meio dessa nossa conversa, a gente respondeu isso. Qual seria o principal erro, né, que todo empreendedor comete? E justamente a gente falou questão de pegar...
Eu diria, Patrícia, que não são erros, na verdade. Na verdade, são armadilhas que existem na qual as pessoas são conduzidas a entrar nelas, entendeu? Porque veja bem, se você hoje está querendo montar o seu negócio e eu quero trabalhar com, vou desenvolver as artes das xícaras para vender por aí afora. Se for um presente que eu ganhei, uso ela sempre. Então, digamos que você quer trabalhar com isso, mas você quer abrir um negócio sem entender como aquilo funciona. Você quer abrir um negócio sem entender a margem de possibilidade que aquilo pode te gerar, a margem de lucro que aquilo pode te gerar. Então, normalmente as pessoas, quando querem abrir um negócio, elas se espelham assim: poxa, o cara lá da esquina abriu uma açaiteria e está ganhando dinheiro. Então, açaí dá certo. A pessoa pega e abre uma açaiteria aqui na outra esquina e começa a concorrer com aquela que estava lá. Nem lucra ele, nem lucra o outro, porque eles ficam numa concorrência o tempo inteiro ali, tentando um tirar o cliente do outro. Então, esse é uma das principais armadilhas que as pessoas cometem. É achar que porque deu certo para ela, vai dar certo para você, sem você querer saber o processo que levou para que as coisas começassem a dar certo para aquela pessoa. Então, o principal fator aí é as pessoas cometem o erro e caem na armadilha de não querer entender o processo que levou para aquilo dar certo. Poxa, o cara tá andando com o carro do ano, tá roubando ou tá vendendo droga. Não procura saber o que é que aquele cara tá fazendo durante a noite dele. Será que ele diminuiu as horas de sono que ele tem para trabalhar em algo, para se capacitar em algo, para que desse a liberdade dele possuir aquele carro? Poxa, o cara comprou um terreno na praia. O que será que ele está fazendo para conseguir atingir aquele objetivo que ele quer? Então, não entender o processo é o principal erro, é a principal casca de banana, é a principal armadilha que existe. É por isso que eu digo e ressalto muitas vezes: quer abrir alguma coisa, quer investir o dinheiro em algo, busca primeiro entender o processo necessário para aquilo. Muita gente falou assim: poxa, quem está ganhando dinheiro nesse momento são as pessoas que têm farmácia, porque farmácia não fechou. Negativo. As vendas nas farmácias caíram quase 11%. Quem assistiu o Jornal Nacional hoje aí deve ter visto isso. E eu não sou de assistir jornal, gastar muito tempo com televisão. Mas hoje, coincidentemente, eu estava com um tempinho livre, liguei a TV, estava assistindo o jornal. E lá deu. E as farmácias tiveram uma queda nas vendas em 11%. Imagina quantos milhões isso não é traduzido em dinheiro. Entendeu? Então não é simplesmente ter um negócio naquele momento. É entender o processo que leva para aquilo funcionar. Tem que entender o processo. Se você pensa em abrir um negócio, você que está nos ouvindo aqui hoje, e quer ter um negócio, entenda o processo. Ou então alguém chega e te oferece uma oportunidade. Vamos conhecer uma oportunidade. Abra a porta e queira entender o processo que é. E quando você entende o processo, aquilo fica claro na sua visão. Poxa, é assim que funciona? É dessa forma? Dá para mim. Aí você carimba e corre atrás para fazer dar certo. Mas quando você simplesmente age pelo impulso e não entende o processo, a chance de você entrar na corda bamba ali, ela é muito grande, muito grande. João, a Nayara acabou de me avisar aqui, tá faltando 5 minutinhos, eu acho que a live pode cair, mas vamos embora. Cair não levanta, né? As perguntas ainda não cair não levanta. Cair, tudo. Posso falar? Estão tudo mais informação, né? Estão tudo família. Então, vamos entregar. Maravilha. Acordar, meu filho. Maravilha, maravilha. Isso daí, galera, isso aí que o João falou agora, isso afirma com muita clareza o que ele disse no início sobre a escolha do nicho, a escolha do ramo, de você fazer lá a lista, saber o que você está se envolvendo, porque não adianta. Se você não tiver clareza do que está acontecendo, do que pode acontecer futuramente, você vai ser pego por uma armadilha, não é isso? Com certeza. E sempre ressalto, receber uma ligação de um amigo dizendo que tem uma proposta para te mostrar, abre a porta
para um pouquinho e escuta o que ele tem a te dizer, porque as pessoas não vêm para te passar o que é ruim. A grande maioria das pessoas, elas vêm para te mostrar o que é bom, algo que elas viram de bom. Então, se de repente você recebe uma ideia de algum amigo com uma proposta ou algo do tipo, é porque aquela pessoa pensou em você e tem algo para te oferecer. De repente é um serviço que você está precisando e a pessoa assim, ó, tem um negócio para te mostrar. Às vezes é um serviço que ele está precisando na casa dele, que você está oferecendo, é amigo daquela pessoa e aquela pessoa simplesmente diz assim, ah, não tenho tempo de ouvir. Então, ó, primeiro ponto de quem está sedado e quem está destinado ao fracasso é não querer ouvir. Primeiro ponto é esse. E se você diz assim para um amigo seu, ó, cara, eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para ouvir um amigo, meu querido, então é porque você ou está ganhando muito dinheiro ou está muito rico. Porque até para ganhar dinheiro você precisa dedicar tempo para isso. Então se você não tem tempo para nada, acredite, você não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Verdade, E é isso aí, né? verdade. Olha, assim, agora, como a gente já falou um pouco sobre quem está iniciando, né? Quem tá iniciando. Agora eu quero pegar uma dica tua para quem já está dentro desse mercado, dentro dessa jornada, né? Posso falar assim, jornada, não mercado, posso falar dessa jornada. Quem está dentro do empreendedorismo há muito tempo e só vem levando pancada, João. Só vem levando porrada, só vem levando pancada, e um pombo atrás do outro, e o cara não consegue ter o resultado que ele busca, e ele persevera, e o cara não tem o resultado que ele quer. Qual seria a dica que tu daria para um cara desse que está só apanhando dentro da jornada dele dentro do empreendedorismo? Qual seria uma das dicas que você poderia estar passando para ele? Ah, com certeza. Eu tive isso por experiência própria. Chegou um período dentro do meu negócio e eu quase quebrei, Patrícia. E eu vou lhe explicar por que eu quase quebrei. Porque as pessoas, nós temos um grande defeito, que é assim, sempre a gente acha que tá bom. A maioria das pessoas pensam isso. Poxa, tá bom aqui onde eu tô. Tô bem aqui onde eu tô. Quando de repente vem um caminhão, ó, vup, e passa por cima de tudo. Aí você começa a entender que, poxa, eu deveria ter saído daqui. Deveria estar em outro lugar, estar em outro degrau e estar fora do caminho desse caminhão. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer o seguinte, ó, que muitas vezes você se pega dizendo que não tem tempo para nada, que não tem dinheiro para nada e não dedica o mínimo de esforço necessário para tentar empreender. Então, significa que você nunca precisou de verdade. Porque a necessidade é ela que vai fazer com que você entenda aquilo que você precisa fazer. A minha principal necessidade foi o meu salário que atrasou. Eu precisava do meu salário para quitar minhas contas, eu precisava do meu salário para fazer algumas coisas. E se eu não tivesse aquele salário, eu não conseguia pedir a alguém. Não conseguiria pedir a outras pessoas. Então, para quem já está nesse mercado, entenda que o seu negócio ele nunca será para sempre. E é inteligente você sempre ter um lado paralelo, diferente daquilo que você já faz hoje. Porque quando você começa a trabalhar com algo paralelo, as informações que você ganha aqui, a experiência que você ganha aqui, você consegue utilizar aqui também. E as informações que você já tinha aqui, você consegue usar desse outro lado também. Então, uma coisa agrega a outra. Não é algo totalmente novo, totalmente diferente, não. Simplesmente você vai pegar a experiência que você já tem e vai investir em outro lugar para que você continue tendo aí uma diferença também. É como eu te falei, hoje eu tenho a minha assessoria esportiva, hoje eu tenho um consultório de avaliação física. João, tá me Mas avisando. nada... João, desculpa te interromper, mas tá me Pode avisando. falar, pode falar, pode falar. 15 segundinhos está caindo, aí a gente volta novamente, tá bom? Só para encerrar. Ah, maravilha, maravilha. Tá? Vai cair aí, dá tempo só tomar água. Pronto, já já a gente volta.